Estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de Ações. Hoje vamos falar sobre Banco do Brasil, que é uma das empresas, uma das ações, né? Ações são ações de empresas. E é uma das empresas mais antigas da minha carteira de investimento, junto com o Sanepar. Tá? É uma ação que não é muito... não tem muito apelo junto aos investidores que buscam mais retorno de curto prazo, mas para a maioria das pessoas que me acompanham, que tem um viés mais de longo prazo, um foco maior em dividendos, por exemplo, é uma empresa bem queridinha, tá? E que nos últimos 10 anos deu um retorno muito maior aí para quem investiu nela do que para quem investiu, por exemplo, em renda fixa ou para quem investiu até em empresas de crescimento aí. O Banco do Brasil deu um banho na maior parte das empresas da nossa bolsa, né? Ganhou muito com sobra da média do mercado. Beleza? Nos últimos 12 meses pagou 7,8% em dividendos líquidos de imposto de renda, né? O pessoal tá chegando aí, Bernardo, boa noite. Boa noite, vamos em frente, mais uma aula hoje aí. E não é mais o banco que mais paga dividendos, mas historicamente, se for pegar nos últimos 10 anos, entre os bancões, o Banco do Brasil é sim o banco que mais paga dividendos. Porém, no curto prazo, e eu já vi que tem algumas perguntas que mandaram pelo WhatsApp na comparação do Banco do Brasil com o Itaú e com o Bradesco, e o Bradesco atualmente está com uma taxa de dividendos maior do que a do Banco do Brasil, tá? Mas isso é por causa de um efeito de curto prazo aí, porque o Bradesco foi o banco mais afetado pela crise de crédito que rolou em 2022, né? O Bradesco perdeu mais de 5 bilhões sozinho no caso de Americanas, então os investidores ficaram bem preocupados com essa gestão de crédito do Bradesco e o Bradesco caiu demais. E aí quando a empresa cai demais, né, o que acontece é que os indicadores como dividend yield, preço por lucro, todos eles ficam mais atraentes porque simplesmente o valor de mercado da empresa caiu ali, no caso do Bradesco, pela metade, né? Então se uma empresa valia 100 milhões... né, usando um exemplo prático aqui só para ilustrar por que os dividendos do Banco do Brasil hoje não são menores que o do Bradesco, é porque o Bradesco caiu tanto que na proporção de pagamento de dividendos na comparação com o valor de mercado do banco, acabou ficando muito alto, né? Vamos pegar um exemplo fictício aqui de uma empresa que vale R$100 e nos últimos 12 meses pagou R$10 em dividendos, ou seja, uma taxa de 10% sobre o valor de mercado fictício aqui de R$100, né? Se acontece uma crise, como foi com o Bradesco, e esse valor de mercado cai 50%, o valor pago em dividendos ele não se altera, né? Ele não está sujeito a alterações de preço, alterações de valor de cota. Então se manteve em 10 nos últimos 12 meses, pagou R$10 em dividendos. Se o valor de mercado cai pela metade, ou seja, de 100 para 50, o dividend yield vai para o dobro. Por quê? Porque os R$10 pagos em dividendos foram pagos já. E o valor de mercado ele varia nessa forma. E como ele caiu pela metade, o dividend yield de 10% passa para 20%, porque R$10 é 20% de 50, né? Beleza? Não tem nenhuma matemática complexa aqui, como vocês já sabem e eu sempre reforço, é tudo questão de multiplicação, divisão e taxas. Tá? Não precisa ser nenhum expert em matemática financeira para conseguir entender essas fórmulas e esses indicadores de análise fundamentalista que a gente vai aprender mais hoje aqui. Tá certo? O Banco do Brasil, ao contrário do Bradesco, subiu 33% em 2022, 74% em 2023 e em 2024 está andando de lado, sendo que agora, nesses últimos tempos aí, nesses últimos 30 dias, o Banco do Brasil até caiu, né? Na comparação com o Ibovespa, com a média do mercado, o Banco do Brasil não subiu tanto quanto subiu o nosso mercado. Tá certo? E aí a gente vai conversar hoje justamente se vale a pena ou não, né? Se por causa dessa subida de 2022 e 2024, será que ele ficou caro? Será que ele ainda está barato? Será que ele ainda é uma alternativa boa de investimento? Tá certo? A gente vai trabalhar para concluir isso, né? A gente vai analisar para concluir isso. O mais importante aqui, como vocês já sabem, é entender o processo, né? Muito mais do que pegar uma diquinha comigo aqui de que se vale a pena investir ou se não vale a pena investir. O objetivo aqui é dar um conhecimento mais profundo para vocês e não simplesmente dizer, né, que já está cheio de gente que faz isso aí.
Beleza? Vamos ver quem é que está na sala de aula de hoje aqui. Quem tiver aí prestando atenção, fala por favor aí a cidade de onde está falando. Se a cidade for pequena, bota o estado do lado aí para eu saber mais ou menos a distância que a gente está. Que eu sempre gosto de ver a força dessa conexão que a rede social dá pra gente. Deixa eu ver, o pessoal falou alguma coisa aqui. Júnior Almeida, boa noite, meu caro. Boa noite, bem-vindo aí. Ademário de Salvador, Bahia, olha só. De Salvador para Floripa. É longe. William de Joinville, já é mais perto. Delmiro Gouveia, Alagoas, olha só. Pessoal do Nordeste aparece forte aí, pessoal gente boa. Pessoal do Nordeste é bom demais. Só de pensar eu já acho engraçado. Parece que o pessoal do Nordeste tem o dom do humor, né? O jeito que fala. Tem um amigo do Nordeste que acho muito engraçado. Olha aí, Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, Russa, Ceará, Rio Verde, Mato Grosso. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. O nome é o Rodrigo Bertella de Lucas do Rio Verde. Um abraço aí para todo mundo. Vamos em frente então. Obrigado aí por participar. Vamos firme. Hoje tem bastante aprendizado. E como eu estava falando aqui, né? Se a gente está comparando banco, né? Tô falando de Banco do Brasil, Bradesco, se um tá mais barato, se o outro tá mais caro. E os indicadores que a gente usa para dizer se um banco ele tá mais caro ou se está mais barato do que outro, são os indicadores. Estão vários indicadores de preço, né? Existem indicadores de preço que eu nem trago aqui porque não são indicadores tão confiáveis assim, não são indicadores que têm tanta relevância estatística de longo prazo, tá? Mas só para dizer que eu nunca falei deles aqui, né? Tem o PSR, por exemplo, que é o Price to Sales Ratio, que compara o preço com a receita. E é muito fácil dizer por que ele não tem relevância estatística, né? Porque simplesmente a receita ela não diz nada. Uma empresa ter uma receita milionária ou bilionária não significa nada, ao contrário de um lucro milionário ou bilionário, né? Por quê? Porque depois da receita vem várias deduções, tá? A receita é simplesmente um indicador de vaidade, né? Alguns grandes investidores chamam assim e eu concordo, porque quem manda mesmo no negócio é o lucro. Na verdade, quem manda mesmo no negócio é o caixa, né? Só que o lucro deveria ser uma projeção realista de caixa, né? A contabilidade usa o lucro como uma projeção realista de caixa no longo prazo, tá? Então o lucro líquido é o principal, o preço pelo lucro líquido, o indicador PL, né? O preço por lucro líquido é o principal indicador de preço. E nesse caso aqui o Banco do Brasil está hoje com esse indicador em 4,51. E como eu sempre falo para vocês aqui, é importante a gente transformar esse indicador em uma taxa, que essa taxa em português, se chama taxa de lucratividade, tá? Não se fala muito desse nome em português, se usa mais o termo em inglês, que é Earnings Yield. E para a gente chegar no Earnings Yield, a gente tem que dividir o lucro líquido pelo valor de mercado ou simplesmente inverter o preço por lucro, ou seja, 1 dividido por 4,51, que chega no Earnings Yield aí de 22,17%. Comparando essa taxa de lucratividade com as taxas do Tesouro Direto, a gente tem mais ou menos uma noção da margem de segurança que a gente tem ao investir nesse ativo de renda variável, né? O quanto que a gente aceita correr um risco por investir na renda variável e a gente, logicamente, vai dar preferência por correr esse risco com mais margem de segurança. E essa margem de segurança é justamente a diferença entre a taxa de lucratividade para a taxa do pré-fixado, tá? Que hoje está ali ao redor de 12%. Ou seja, o Banco do Brasil tem uma margem de segurança de quase 10%, né? Ou 100%, depende de como tu quer colocar, né? Se tu quer fazer uma sobre outra, ou né? Existem pessoas que calculam de formas diferentes aí, mas tem uma gordura ali de 10% de taxa anual sobre os títulos pré-fixados do Tesouro, que estão aqui, ó. Isso aqui é fechamento de hoje, tá? Se tu quisesse hoje emprestar dinheiro pro governo federal e sacar em 2027, tu ia receber ao ano uma taxa de 11,43%, contra um earnings yield aqui do Banco do Brasil
de 22,17%, certo? Isso é muito bom. Se a gente comparar, por exemplo, com o Itaú, vamos pegar o Itaú aqui. Ó, o Itaú está com preço por lucro de 9,57. Se a gente for transformar isso em uma taxa de lucratividade, a gente divide 1 por 9,57. Ou seja, o Itaú não está oferecendo margem de segurança. Lógico, né, gente? Isso não é só... Isso é só... A gente, ao fazer análise fundamentalista, a gente tem que analisar vários indicadores e não só tomar uma decisão, nem analisando todos os indicadores não dá para tomar uma decisão certeira com base neles, né? Mas a gente fazendo isso com todas as empresas da nossa carteira, a gente aumenta as chances de no longo prazo ter um retorno superior à média do mercado, que no Brasil essa média do mercado é o benchmark que se chama, essa comparação, é o Ibovespa, que nada mais é do que um índice de referência composto pelas maiores empresas do Brasil, né? Sendo que as maiores empresas do Brasil são Itaú, Banco do Brasil, mas também Petrobras, Vale, JBS, as siderúrgicas, tá certo? Então, no caso aqui, Itaú, a gente vou até responder essa pergunta depois, né, que o pessoal perguntou ali na comparação com Santander, Itaú, Bradesco, acho, que são essas três. Então, na comparação com Itaú, o Banco do Brasil tem uma margem de segurança maior, tá? Ao mesmo tempo em que tem um risco político maior também. Vai depender do perfil aí do investidor até para avaliar isso. E outra coisa importante também é que uma tese de investimentos não é a mesma, não é uma conclusão de investimento não se aplica a 100% das pessoas. Tá? Tem pessoas que têm menos tolerância para risco político. Então não importa que a margem de segurança pode ser um pouco maior até para uma empresa pública, mas para essas pessoas que têm mais aversão ao risco político, que deriva justamente da intervenção política que pode ter no Banco do Brasil, por exemplo, já que quem indica os cargos mais altos ali, né, presidentes, vice-presidentes, diretores, conselheiros de administração, membros dos comitês mais importantes de governança, é o presidente da República, tá? Direta ou indiretamente, tá bom? Enquanto que em empresas privadas como o Itaú, quem indica são os Setúbal, né, hoje em dia. Hoje em dia não, sempre foi, né? A família que controla aquele banco, no caso, né? O Bradesco também é uma empresa privada, mas dá um resultado pior do que o Banco do Brasil, tá? No caso do Itaú, realmente, o Itaú, historicamente, é um banco mais eficiente mesmo, que é o que normalmente se observa em empresas privadas quando comparadas com públicas, né? Porém, de nada adianta uma empresa ser mais eficiente se ela é tão mais cara assim como é o caso do Itaú, que é 2 vezes mais caro do que o Banco do Brasil. Enquanto que o Banco do Brasil tem um earnings yield de 22%, o do Itaú é de 10,4%. Tá? Então está muito mais barato. Então mesmo quem tem uma aversão, quem tem uma tolerância, né, não gosta muito dessa intervenção do governo, acaba reavaliando isso e ponderando isso, considerando que o Banco do Brasil está muito mais barato do que o Itaú. Tá? E paga mais dividendos também. O Itaú, nos últimos 12 meses, aqui eu estou vendo a ação mais negociada do Banco Itaú, né, que é o ITUB4, está com uma taxa de dividendos nos últimos 12 meses de 7%, enquanto a do Banco do Brasil é de, acho que é 8%, né? 7,8%. Tá certo? Isso líquido de imposto de renda. Ok? Uma ótima taxa, tá? 7,8% líquido de imposto de renda, considerando que é um banco que está sendo negociado ainda com desconto na comparação com o valor do patrimônio líquido, tá? É muito bom. No longo prazo ali, tanto é que eu falei, né? É uma das empresas mais antigas da minha carteira, apesar de não ter muito charme, e é uma das empresas que mais me deu dinheiro no longo prazo da história, tá? Junto com o Sanepar. Sanepar deu mais, tá? Mas são empresas bem parecidas, bem seguras, baratas, e justamente porque eu acredito que sim, eu tenho, lógico, plena consciência de que uma empresa pública tem mais riscos de intervenção, né? De ter uma intervenção ruim ou de ter indicações que não são feitas visando aumentar o lucro da empresa sempre, né? Tem interesses políticos ali que não são sempre o lucro.
Mas de uma forma geral, essas duas empresas elas sobreviveram a governos diferentes no decorrer do tempo e não foram assaltadas como foi o caso da Petrobras, por exemplo. Tá? Eu acho que no caso dos bancos aqui deve ter algum pacto lá no governo federal que eles falam assim, o Banco do Brasil é intocável, tem que ser gerido com técnica. Tá? A gente já tem a Caixa Econômica Federal e o BNDES para fazer a nossa roubalheira aqui. Então vamos deixar o Banco do Brasil para passar uma imagem aí boa internacionalmente do nosso mercado. Tá? Mas isso é só uma teoria minha. Beleza? Mas olha, eu tenho experiência aí, já li bastante sobre a história do Brasil e tal, e né, tenho de serviço público mais de uma década também trabalhando, quase 10 anos como servidor, e antes disso já tinha trabalhado também como estagiário em vários setores da administração pública, sei como funcionam as coisas, né, estudei muito direito administrativo para passar nos concursos que eu passei, inclusive tenho uma pós em gestão pública, tá? Apesar de que isso não significa nada comparado a todas essas coisas que eu falei, né? Podia ter um doutorado em gestão pública que não ia me dar o aprendizado que eu tive, né, trabalhando como auditor, trabalhando como analista aqui do Tribunal de Justiça. Tá? Então, pela minha experiência, apesar dessas empresas serem de capital misto, né, com o governo federal, no caso do Banco do Brasil, sendo o maior acionista, esse risco pode ser, sim, reconsiderado, considerando que está muito barato. Tá? E considerando também que a história prova pra gente que esse banco sobreviveu a diferentes governos, inclusive governos do PT, inclusive governo da Dilma. Tá? Então quem tem um pouco desse medo aí, às vezes até para diversificar, né? Quando tu vai investir no setor bancário, tu não precisa ter ações só de uma empresa. Ah, eu gosto mais do Itaú, então vou ter tudo do Itaú. Não, tu pode dividir um pouco entre Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, se quiser mais algumas empresas mais de crescimento, botar um BTG ali, tá certo? Mas entre os bancões aqui, o Banco do Brasil é o mais barato no indicador preço por lucro, tá? Com uma taxa de lucratividade, como eu falei, de 22%. Até aqui tudo certo? Já entenderam um pouco aí de alguns indicadores fundamentalistas? O pessoal vai ouvindo aí, às vezes eu vou falando, jogando um monte de coisa técnica aí, tá? Quem está aproveitando, quem já aprendeu alguma coisa interessante, deixa o like, mas principalmente, acima de tudo, né, recomenda para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que tu quer que aprenda a investir com mais segurança em ações hoje, né, que a gente está falando. Mas o que eu falo aqui não é só de ações, vocês sabem, né? O legal daqui que eu tento trazer é um conhecimento amplo relacionando todas as alternativas de investimentos de verdade, né? Para o investidor. É lógico que eu não falo aqui sobre coisas que não são investimentos, né? Eu não falo sobre moeda, não falo sobre... Podemos até falar outro dia e tal, mas não é a minha especialidade, tá? Minha especialidade é renda variável, especialmente ações, tá? Então, se vocês conhecem alguém que tem interesse nesse mercado, recomendo aí, porque hoje em dia é difícil ter alguém com independência e que está nessa mesma jornada aí, trazendo um conteúdo mais profundo aqui, como é o caso desse podcast Análise de Ações, né? Que a gente faz a live aqui e depois manda ficar tudo salvo lá no podcast. Quem ainda não seguiu lá, pelo amor de Deus, vai lá, tá no link do meu perfil, ali o link do Spotify, que todos os episódios são editados, gravados aqui, são editados e jogados lá no podcast do Spotify, tá certo? Pode recomendar pelo link do Spotify, inclusive, tá certo? E não deixa de seguir a gente lá e avaliar a gente também, por favor, avalia lá a gente no Spotify, dá uma notinha boa lá pra gente crescer também naquela rede social. O pessoal vai chegando aí, o Emanuel já tá botando ali que tá falando de Uberaba, Luiz Felipe de BH, os dois de Minas, duas cidades grandes de Minas, né? Quer dizer, Uberaba eu não sei se é grande, mas eu conheço, não sei se é uma cidade grande, né? Posso ter falado besteira. André Jaguar de Brasília, você é fera, obrigado, meu caro. Tu também é fera por estar aqui segunda-feira, ao invés de estar vendo o que se vê no Instagram aí. No meu Instagram eu vejo muito bichinho, animal. O Instagram sabe que eu gosto disso, tá? Mas eu sei que não é muito produtivo. É muito melhor ver uma aula como a gente está aqui, né? Aprender um conteúdo que vai te ajudar a investir com segurança e vai te ajudar a
conquistar a tua aposentadoria, né? Coisa que parece ser simples, mas a realidade é que mais de 95% da população chega na aposentadoria e não consegue manter o mesmo padrão de vida que tinha durante a vida normal, né? A vida ativa de trabalho, tá certo? É por isso que eu sempre, por isso que eu comecei esse projeto de educação financeira, é por isso que eu gosto tanto de estar aqui, porque eu sei do impacto que isso tem na vida das pessoas, tá? São coisas simples, né? Viver com menos do que ganha, investir com segurança e manter o foco no longo prazo. Beleza? Eu vi que tem gente pedindo para participar ao vivo aqui, para participar do vídeo, mas eu não faço mais isso, tá, gente? Pode ser que tenha um quadro futuro aí de análise de carteira e tal, mas por enquanto, quem quiser mandar alguma pergunta que vai ser respondida no final da live aqui, que eu já vi que tem umas perguntas bem legais, inclusive perguntaram de indicadores fundamentalistas ali, eu vou falar um pouco. Essa pergunta vai ter bastante aprendizado no final sobre ROI, margem líquida, indicadores de preço ali, tá? Manda a pergunta ali na caixinha, quem quiser, tá? Que no final, antes de terminar o roteirinho aqui que eu gosto de passar para dar uma base boa, né, de aprendizado, eu vou responder essas perguntas aí. Falei sobre a margem de segurança, tá? Lembro ainda que essa margem de segurança foi calculada considerando a taxa absoluta do Tesouro, sendo que ao investir em títulos públicos em renda fixa no Brasil, tu paga no mínimo 15% de imposto de renda. Enquanto que em ações, os dividendos são isentos. E para quem consegue controlar o saque em menos de 20 mil reais por mês, se tu vende mesmo com lucro uma posição abaixo de 20 mil reais por mês, tu também é isento de imposto de renda na venda da cota. Tá? Então esse benefício fiscal ainda não está na conta, ou seja, a margem de segurança é maior ainda do que eu mostrei aqui antes, tá certo? Considerando esse benefício fiscal que pode mudar com a reforma tributária. Se eu acho que vai mudar ou não, eu acho que não vai mudar, já falei aqui também em outra oportunidade, porque os mais interessados no Brasil em manter a isenção de imposto tanto para imóveis quanto para empresas, são justamente os mais ricos. E quem são as pessoas mais ricas do Brasil? São as pessoas que estão lá no Congresso, tá? Apesar de ser uma democracia, né, o Brasil ser uma democracia, as maiores representações que tem lá no Congresso são de pessoas ricas e que são financiadas por pessoas ricas. E essas pessoas ricas usam esses canais de investimento, principalmente fundos de investimento imobiliário, tá? Muitos ricos usam isso não investindo em FIIs diretamente, tá? Mas eles têm os próprios fundos imobiliários deles próprios e eles não querem ser taxados ali. Então eles provavelmente vão fazer um lobby bem forte lá para manter a isenção de imposto de renda, tanto para FIIs, e eles também têm empresas, lógico, né? Tem vários congressistas aí que a família é muito rica e tal, e com certeza eles até investiriam dinheiro para manter a situação do jeito que está hoje, tá? E a gente, como pequeno investidor aqui, acaba se beneficiando disso, apesar de que países mais desenvolvidos, países mais sérios, taxam os dividendos porque faz sentido, tá? Do sentido de democracia, né? Pensando em uma república, né? Que a coisa é do povo, faz muito mais sentido tu taxar os dividendos de empresas e de fundos imobiliários de quem tem dinheiro e investe o dinheiro, do que tu fazer como no Brasil, que tu taxa muito os produtos, né? Tu taxa muito no arroz, os pobres são muito taxados no Brasil, tá? Mas isso não cabe a nós aqui pensar sobre. O importante é que a gente está comparando taxas de investimento, né? Não quero entrar na discussão do que é politicamente aqui certo ou errado. Sobre endividamento, que eu sempre trago aqui na análise de empresas também, não é o caso de fazer isso com bancos, porque justamente os bancos são dívidas ambulantes, né? O banco pega R$1 teu, cada R$1 de depósito teu, ele empresta 10. Eu não sei se está exatamente 10, acho até que é mais do que 10 hoje no Brasil essa taxa, né? Acho que está em 11, 12 já, tá? Então, indicador de endividamento não se aplica aos bancos, tá certo? Para bancos, tem um site muito bom aqui, ó. Olha só. Emanuel, podia comparar BBAS3 com SAMB11? Manda na caixinha ali tem um pontinho de interrogação embaixo aqui na live na direita. Bota ali, Banco do Brasil ou SAMB11?
tá? Eu já vi que tem do Bradesco e do Itaú ali. Joga essa aí que no final da live eu faço aqui, mostro na tela, inclusive, a comparação com esses dois aí, beleza? Mas manda na caixinha ali, senão depois eu acabo esquecendo. Agora eu quero mostrar para vocês esse site aqui, ó, que é legal até para quem vai investir em CDBs, que ele mostra esses dois indicadores aqui que são importantes para analisar bancos, ó. Se tá no verdinho, é porque tá safo, tá? Tá seguro. Nenhum banco tem isso aqui muito acima, tá? Nenhum banco tem mais do que 20% no índice de Basileia, tá certo? Que é um indicador de segurança dos bancos justamente para avaliar essa expansão de crédito, que no Brasil é bem controlada, né? Na crise de 2008 lá, o Brasil foi um exemplo, inclusive, porque os bancos aqui... Lembra que o Lula falou que ia chegar como uma marolinha aqui, né? Que os bancos brasileiros não iam ser afetados, e ele estava certo mesmo, tá? Não que seja mérito do Brasil, é só porque o Brasil é um país muito não internacionalizado. Então, o Brasil não foi afetado pela crise do subprime lá, que era muito relacionado aos imóveis dos Estados Unidos. Quem mais sofreu foram os bancos e os governos da Europa e dos Estados Unidos, né? Brasil, China. A China sofreu bastante também, mais que o Brasil, né? Mas assim, quanto menos internacionalizados, menos tu sofre com a crise internacional, né? Não que isso tenha sido mérito do governo. Tá? Então esse site aqui é o Banco Data. Então às vezes até quando tu vai não só analisar uma ação de um banco, mas tu vai investir em um CDB de um banco master, por exemplo, Banco BMG ou Banco Pini, né? Ou dos vários bancos aí que emitem dívida aí pelas principais corretoras, tu vem aqui e avalia, dá uma olhadinha aqui para ver se esses indicadores estão no verde ali, para ver se tu tem um sinal verde para investir nesses bancos. Lembrando que, né, o bom de investir aí em CDBs também é que mesmo que esses bancos não paguem essas dívidas, tu estás protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, o famoso FGC, tá? Eu já tomei calote de banco e já fui coberto pelo FGC, já aconteceu com os meus pais, já aconteceu com vários clientes, vários alunos, tá? Esse fundo funciona e normalmente o pagamento cai de 1 a 2 meses e sim, esse pagamento te remunera com todos os juros prometidos até aquele momento do calote, tá certo? É por isso que os CDBs aí são investimentos seguros também, desde que tu mantenha o teu investimento dentro da taxa garantida do montante garantido pelo FGC, tá? Que é de 250 mil por instituição financeira e é 250 mil sobre o valor final, tá? Então tem muita gente não, mas já vi gente botando aí 250 mil que é garantido, então vou comprar esse CDB aqui para 3 anos e vou botar 250 mil. Só que no primeiro ano toda a tua rentabilidade vai estar fora do FGC. E o FGC só vai cobrir até os 250 mil. Então se tu botou 250 mil a 10% ao ano para um ano para frente, e no final desse um ano o banco vai lá e dá o calote, tá? Né? Tu ia ter 250 mil mais 10%, então 275 mil, né? 25 mil a mais. Mas o FGC só ia garantir os 250 mil. Então tem que calcular com base na projeção futura de rentabilidade também. Tá? Não é para botar 250 mil, é para botar menos e considerar o quanto que aquilo vai render para o teu rendimento também ficar dentro da faixa garantida pelo FGC. Beleza, meus caros? Conteúdo bom aí, até de renda fixa, como eu falei, né? O aprendizado aqui não fica só na parte de ações. Não adianta falar só de ações, porque o mercado de investimentos tem que ser compreendido de forma geral e interligada, né? Todas as classes de ativos, né? Imóveis, ações e renda fixa, né? Pública e privada, são as 4 classes principais aí. O pessoal tá mandando like, foguinho aí. Obrigado, tamo junto. Manda mais que eu gosto muito. Vamos pro roteiro aqui. Vamos dar uma olhada antes de ir para as perguntas aqui no relatório do Banco do Brasil aqui. Esse relatório eu busco no relação com investidores do Banco do Brasil. Qualquer empresa que tu quiser ver o site de RI, tu bota ali o nome da empresa, RI, que é uma sigla para relação com investidores. Procura lá
por central de resultados, e lá vão ter alguns documentos ali, normalmente o release de resultados é um documento bem completo que mostra aí as projeções de lucro, mostra a situação da empresa, né, mostra o relatório da administração, né, o próprio entendimento de quem está dentro da empresa, do cenário que eles estão enfrentando, do cenário que vai ter para frente. O pessoal tá mandando like sem parar aí, tamo junto. André, seu conteúdo muito bom, parabéns. Andréia, aluna da primeira turma, 3 anos atrás, mandou um salve ali. Um beijo, André. Olha só que legal. Suas análises fazem diferença para nós investidores iniciantes. Parabéns. Obrigado, Roger. São essas coisas que me motivam. Valeu, obrigadão mesmo aí. Parar de ir. Deixa eu mostrar aqui para vocês então a página 9, que é... Então olha só que legal aqui. Isso aqui é não só... A gente quando analisa o Banco do Brasil aqui, eu falei para vocês dos indicadores de preço, é uma foto dos últimos 12 meses, comparado com o valor de mercado. Mas a gente não vê só, não é bom ver só a foto. Eu costumo dizer, não é bom ver só a foto, mas sim o filme, né? E o filme é justamente a gente saber se o negócio está crescendo ou não. No caso do Banco do Brasil, a gente está vendo aqui que está crescendo, né? No caso do Bradesco, nos últimos anos está diminuindo, tá? É por isso que o Bradesco sofreu muito e hoje está mais barato que o Banco do Brasil no indicador preço por valor patrimonial. O que não era verdade, não era assim, nunca foi assim. Tá? O Bradesco sempre foi mais caro que o Banco do Brasil, que agora recentemente esse negócio se inverteu. Coisas positivas aqui. Primeiro, lucro líquido na comparação trimestral subiu 8,8%, sendo que a inflação nos últimos 12 meses foi 3,7%, ou seja, 5% de crescimento real de lucro líquido. Muito bom. Isso aqui também, ó, carteira de crédito ampliada subiu 10,2%. Isso aqui perguntaram inclusive sobre sustentabilidade de lucros do Banco do Brasil. Isso aqui é um indicador de sustentabilidade, tá? Podem outras coisas acontecer que no curto prazo dão um efeito no lucro líquido dos bancos, né? Às vezes os bancos provisionam né, prevendo um cenário pessimista, e se esse cenário não se confirma, esse dinheiro volta aí, é distribuído em dividendos, vira lucro, tá? Mas isso não é sustentável no longo prazo. O que é sustentável no mercado de bancos é carteira de crédito. No caso, o Banco do Brasil tem 1,14 trilhões na carteira de crédito. E isso cresceu no último ano aí, mais de 100 bilhões de ampliação. Tá? Inadimplência sob controle e eficiência alta. Tá? Então, o filme do Banco do Brasil também é muito bom. Eu estava falando sobre o PCLD, olha só isso aqui. É isso aqui que eu falo. Antes era PDD, né? Antes era o famoso PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Quando eu aprendi na primeira certificação, ainda era PDD. Hoje é PCLD, que é Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. Não sei por que foram mudar, sinceramente. O pessoal parece que não tem mais nada para fazer, né? Não muda nada. PDD era PDD. Todo mundo ainda fala PDD, quando o pessoal mais antigo do mercado tudo fala PDD ainda. Mas enfim, ó, na comparação trimestre a trimestre, que é a mais importante aqui, ó, a gente vê que o risco de crédito, na opinião do Banco do Brasil, subiu muito. Então eles estão projetando um cenário pessimista, como eu falei. Isso aqui, se não se confirmar, essa provisão aqui retorna para o lucro e pode aumentar a taxa de pagamento de dividendos do banco, tá? Não sabemos ainda se é uma coisa positiva ou negativa, até porque pode ser né, a gente não sabe se essa projeção está pessimista de fato, mas comparado com o mesmo trimestre do ano passado, mais do que o dobro, na minha visão é uma previsão bem pessimista, ou seja, com uma possibilidade alta de no futuro essa provisão aqui poder voltar para nós, investidores do banco aí, tá? Outro fator positivo aqui do Banco do Brasil, ó, todas as carteiras subiram mais que a inflação, PF, PJ, mas principalmente a do agronegócio subiu 15%, já é a maior do banco, né? Pessoa física em segundo, ó, pessoa física com 317 bilhões, isso aqui é uma vantagem competitiva do Banco do Brasil também, tá? Ali no Tribunal de Justiça e nos principais órgãos públicos
que mais pagam, né, no Brasil, o Banco do Brasil, eles têm convênios com esses órgãos, porque justamente eles dão os dados dos servidores e para esses servidores conseguirem crédito consignado, né, que emprestar para servidor público é muito bom, né, principalmente no consignado. O teu salário é muito estável, normalmente a tua carreira prevê um ganho real ao longo da tua jornada. O crédito consignado, o cara nem tem nem a chance de tirar o dinheiro da conta antes de pagar o crédito, tá? E o Banco do Brasil está crescendo nessa ponta também, está crescendo em PJ. Aqui o risco de inadimplência é maior, tá? E principalmente aqui, ó, onde também tem risco de inadimplência, porque também são, né, também é PJ isso aqui, né? Só que eles separam justamente para mostrar a vantagem competitiva deles. E olha só o quanto cresceu mais do que 12% acima da inflação, a carteira de crédito do negócio do Banco do Brasil, tá? E quem é especialista e faz análise e acompanha o Banco do Brasil fala que isso é uma vantagem competitiva muito boa, por causa do que esse público tende a ser mais fiel, né? O público do agronegócio. Então, além do crescimento ser alto, isso é uma vantagem competitiva porque tende a se manter, a manter essa liderança que o Banco do Brasil tem no agronegócio do Brasil, que é o motor da nossa economia, né? É uma das coisas que o Brasil dá exemplo e tem uma boa fama no exterior. Outro ponto positivo, redução de 4,6% nas despesas administrativas do final do ano passado para o primeiro trimestre de 2024. Já falei que eu não gosto, né, de analisar um trimestre com outro assim que não são do mesmo período do exercício. O ideal é tu comparar o mesmo período, né, ou seja, o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro de 2024, justamente porque aqui, né, no final do ano o mercado financeiro costuma pagar os maiores bônus. Então as despesas administrativas, né, as despesas com o pessoal, elas sobem, tá? E aí subiu aqui menos do que... Mas não era 2 pontos... Ah, tá aqui, ó, a despesa administrativa tá aqui, ó. Ó. Mas a mesma coisa, tá? Caiu do quarto trimestre de 2023, caiu 4%, mas o mais importante é esse aqui, ó. Nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro de 2024, subiu 4,9%. O que é muito bom, tá? Apesar de ter subido mais do que a inflação, mas faz todo sentido. Por quê? Porque o lucro subiu muito mais que isso. Então nada mais justo também do que remunerar em parte os funcionários do banco também por terem feito um bom trabalho, né? Isso aí no longo prazo não é gasto também, né? Manter os seus funcionários bem remunerados, desde que feito com responsabilidade, também é bom para quem investe no Banco do Brasil, tá? Não é ruim, não é para ficar querendo enxugar e cortar o dinheiro, os bônus da galera aí que trabalha no banco para aumentar a lucratividade do banco, porque isso não é sustentável, tá? E aqui a gente tem o foco no longo prazo. Beleza, então, vamos para as perguntas agora. Eu vi que o pessoal mandou ali, quem quiser mandar ainda manda, que dá tempo. Mirella perguntou se as ações do Bradesco, você acha que daqui a 3 anos melhora? Sim, tá? O Bradesco sofreu muito ali na crise de 2022, na crise de crédito de 2022, foi o banco mais afetado pela crise das Americanas, né? O calote das Americanas só no Bradesco deu um prejuízo de 5 bilhões. Tá? E isso ainda está afetando o resultado, tá? Só que afetou com muito mais força o preço do banco. Ou seja, o banco ficou muito mais barato. Tá? O Bradesco, eu não me lembro de ter visto o Bradesco negociando abaixo do valor patrimonial, e a situação hoje é de que o Bradesco, o BBDC3, né, as ações ordinárias do Bradesco, estão negociando hoje com 23% de desconto sobre o valor patrimonial. Tá? Um desconto bem alto. Então, se o banco tiver um resultado mediano ou até um resultado ruim, eu acredito que as ações do Bradesco vão sim dar um retorno aí nesses próximos 3 anos, tá? Sem contar que, pelo fato do Bradesco ter caído tanto, ele também está pagando muitos dividendos, é o banco hoje que mais paga dividendo dentre os bancões, e sendo que nos últimos 12 meses pagou mais de 10% em dividendos, o que é mais do que os 7,8% que a gente viu aqui
no quadro hoje do Banco do Brasil e mais também do que os 7% que o Itaú pagou nos últimos 12 meses. Dá uma olhadinha aqui no Santander aqui. Tá? Eu não analisei o relatório do Santander, tá? Não é a mesma coisa do que eu, né? Não analisei o filme, não analisei o relatório do Santander como eu fiz no Banco do Brasil aqui, mas vamos responder essa pergunta aqui. BBAS3 ou SAMB11, Banco do Brasil ou Banco Santander, tá? Qual é melhor, qual vale mais a pena investir? Banco do Brasil, na minha opinião, é melhor para investir. Claro, vai depender, como eu já falei aqui, da tua tolerância ao risco político. Tem pessoas que são muito avessas a essa interferência do governo federal em empresa pública. É o caso do Banco do Brasil, mas como eu falei aqui já também, o Banco do Brasil já passou por vários governos e não foi vítima de roubalheiras ou de grandes escândalos, como é o caso aí de Petrobras, Caixa Econômica Federal, BNDES. Né? A minha teoria, como eu já falei aqui, é que tem um acordão aí no governo federal que basicamente eles já falam que o BNDES e a Caixa Econômica Federal já está de bom tamanho para eles interferirem e fazerem as falcatruas por lá. Então eles deixam o Banco do Brasil aí para manter a boa imagem do governo federal com os investidores, tanto nós investidores brasileiros aqui, pequenos investidores, quanto com investidores institucionais do Brasil e do exterior, tá? Então, claro, quem é muito avesso e não suporta ver volatilidade derivada de risco político, vai preferir o Banco Santander. Agora, falando de preço e considerando o histórico, considerando que o Banco do Brasil já passou por vários governos, inclusive governos do PT, da Dilma, tá? E do Lula também, e continuou dando lucro, continuou pagando dividendos, eu prefiro Banco do Brasil do que Santander. Será que os atuais lucros do Banco do Brasil são sustentáveis para o futuro? Sim, tá? Eu mostrei aqui, falei antes que o principal, né, a principal função dos grandes bancos é emprestar dinheiro e o principal indicador de sustentabilidade de um banco é verificar o crescimento da carteira de crédito. Tá? Algumas outras coisas podem afetar os resultados no curto prazo, né, como por exemplo uma provisão para devedores duvidosos baseada em um cenário muito pessimista que não se confirma. Né? Nesse caso, essa provisão volta para os lucros e para os dividendos também que são distribuídos para nós acionistas. Mas a gente viu aqui que nos últimos 12 meses a carteira de crédito do Banco do Brasil subiu mais do que 10%, sendo que a inflação foi de 3,7%. Tá? E esse é o indicador de sustentabilidade mais importante dos bancos. Tá? Claro, né? Não pode crescer a carteira de crédito com muita inadimplência, não pode dar crédito de qualquer jeito. Tá? Mas historicamente o Banco do Brasil nunca fez isso. Ok? Pode acontecer? Pode. Mas aí a gente não pode tomar, né? Não pode sempre tomar decisões baseadas no pior cenário possível. Ok? Então, na minha opinião, sim, os lucros atuais do Banco do Brasil são sustentáveis e não só são sustentáveis, como tendem a crescer acima da inflação, como é o que aconteceu no último ano, onde o lucro líquido cresceu 8,8% contra uma inflação aí de mais ou menos 4%, tá? O que é muito bom, considerando que o Banco do Brasil está sendo vendido com desconto sobre o valor patrimonial e pagou 7,8% em dividendos nos últimos 12 meses, líquido de imposto de renda, tá? Que é uma boa taxa. Qual o banco da Bolsa Brasileira que mais paga dividendos? Atualmente, entre os bancões, é o Bradesco, tá? Que está pagando aí 10,4% em dividendos nos últimos 12 meses. Isso porque o Bradesco caiu muito, tá? Em 2024 ele está caindo 22%. Tá? E isso afeta, né? Lógico, o dividend yield é o tanto de dividendos que pagou nos últimos 12 meses dividido pelo valor de mercado. Se o valor de mercado cai, ele está na parte de baixo da fórmula, ele está dividindo, então ele joga o dividend yield para cima. Tá? Então, atualmente, nos últimos 12 meses, o Bradesco leva o troféu. Se for considerar historicamente, é o Banco do Brasil o maior pagador de dividendos históricos da nossa bolsa, tá? Entre os bancões. Beleza? E eu acho que também no longo prazo
Se o Bradesco se recuperar depois e o preço se ajustar novamente, eu acredito que o Banco do Brasil vai voltar a ocupar essa primeira posição no pódio aí. Faz sentido investir em bancos no exterior visando dividendos em dólar? Não faz sentido, porque lá fora os dividendos são taxados em 30%, tá certo? Então, por exemplo, o banco Citigroup, que é um dos bancos lá fora que estão bem baratos, né? Estão com mais desconto até sobre o valor patrimonial do que o próprio Bradesco, do que o próprio Banco do Brasil aqui. E mesmo assim, quem investe em Citigroup lá fora recebe 3,6% em dividendos em dólar. Tá? Tem muito glamour nesse negócio aí de receber dividendos em dólar, mas esse negócio da taxação de 30% na cabeça aí, sem contar as taxas que tu paga também para levar o dinheiro para fora e investir, né? Para transformar o teu real em dólar, tu já perde uma taxinha ali também. Tá? Que eu não vou botar na conta aqui, mas só comparando o 3,6% de dividendos pagos em dólar pelo Citigroup nos últimos 12 meses, comparando aqui com o Bradesco, por exemplo, 10,4% é 3 vezes mais. Tá? Banco do Brasil é mais do que 2 vezes mais, 7,8% do Banco do Brasil contra 3,6% do Citigroup. Tá? Isso que o Citigroup é um dos bancos lá fora que mais pagam dividendos. Se for pegar um JP Morgan, por exemplo, paga menos do que 2%. Tá bom? Liguem menos para o glamour e mais para a realidade, mais para a quantidade de dinheiro na conta. Tá? Se é dólar, se é real. Se quiser ver o dólar depois, é só receber o dividendo em real do Banco do Brasil e transformar em dólar. Pronto. Ainda assim tu vai ter muito mais dólares do que se tu tivesse recebido os dividendos dos bancos lá de fora. Banco do Brasil ou Itaú, qual é melhor para investir? Na minha opinião, o Banco do Brasil é melhor para investir porque ele é mais barato, tanto no indicador preço por lucro quanto no indicador preço por valor patrimonial, tem uma taxa de dividendos melhor nos últimos 12 meses e tende a manter esses dividendos acima do patamar que o Itaú pode pagar, simplesmente pelo fato de que o Itaú é muito mais caro do que o Banco do Brasil. Para ele alcançar a mesma taxa de dividendos que o Banco do Brasil, ele teria que ficar distribuindo quase que 100% dos lucros, tá? Sendo que o Banco do Brasil também poderia chegar e começar a distribuir mais para se manter acima do Itaú no pódio dos dividendos aí, digamos assim, tá? Mas aí entra também naquela questão do perfil de investidor, como eu já falei aqui, que o Banco do Brasil vai ter mais volatilidade atrelada à interferência política, né? O risco político no Banco do Brasil é real e tem pessoas que lidam mal com esse risco político. Nesse caso, essa pessoa pode preferir o Banco Itaú. Não tem problema nenhum. Eu também considero o Banco Itaú um bom investimento e também invisto em Banco Itaú, tá? Assim como eu invisto em Bradesco e Banco do Brasil também. Mas dentre eles, o Banco do Brasil, para mim, é o melhor, é a posição que... eu tenho mais posição em Banco do Brasil do que tenho em Itaú e do que tenho em Bradesco. Acho que isso fala mais do que eu só responder a pergunta, né? Às vezes eu recebo essas perguntas aqui, tá? Vou responder, acho legal, ajudar aí, dar umas dicas de carreira também, tá? Tiago perguntou, quero fazer faculdade de economia, quais são as suas recomendações e o que você acha do mercado de trabalho? Olha, eu sou fã da faculdade de administração, tá? Porque a economia, ela tende a levar as pessoas a acreditar que os números falam muito, só que por trás dos números existem pessoas. E eu achei muito importante ter gestão de pessoas na faculdade, achei muito importante ter marketing, achei muito importante ter várias cadeiras de contabilidade, tá? Que estão mais vinculadas à faculdade de administração. Sem contar que a administração é uma galera mais... A faculdade é um pouco mais fácil, acredito, né? Eu não fiz economia, mas eu acho que é mais fácil, tem menos cálculo. E isso te libera para trabalhar desde cedo, para se focar mais no trabalho, que na minha opinião é o que melhor vai te formar. Tá? O pessoal de administração normalmente já entra na faculdade, já começa a fazer estágio, já tem muita troca com os teus colegas de faculdade. Aqui na Federal isso foi muito rico para mim, pelo menos. Né? Muita gente inteligente, muita gente já trabalhando desde o começo, muita gente trocando ideia de qual trabalho é bom, qual trabalho é ruim. Tá? O que vale mais a pena. Então, se o teu objetivo é trabalhar no mercado financeiro,
Aí vai depender da área que tu quer, né? Na verdade, vai depender da área que tu quer. Precisas pensar no que tu quer trabalhar para daí decidir se tu quer fazer realmente economia, tá? Mas muita gente acha que para trabalhar no mercado financeiro é bom fazer economia quando isso não tem nada a ver. Tá? Alguém formado em economia não vai ter vantagem nenhuma sobre alguém que é formado em administração. Na verdade, o que mais vai ser considerado é qual faculdade que tu fez, né? Para conseguir aquela vaga inicialmente. E o que eu te recomendo, independente se tu vai fazer economia, ou se tu vai fazer administração, ou se tu vai fazer contabilidade, o que realmente vai te dar a diferença é fazer cursos específicos, certificações, né? Por exemplo, alguém que, né, eu vejo muita gente falar, mas a minha faculdade é ruim e tal, eu não consigo vaga. Isso não é nada impeditivo para tu conseguir uma vaga no mercado financeiro. Se tu tiver uma certificação, um CPA 20, por exemplo, ou um CEA, ou uma Ancor, mesmo que tu tenha uma faculdade pior, tu vai já sair na frente da pessoa que está numa melhor faculdade e que não tem essa certificação para entrar no mercado financeiro. Beleza? Então, a minha recomendação é saiba o que tu quer, tenha clareza de onde tu quer trabalhar, veja qual é a certificação mais adequada para conseguir essa vaga de trabalho, baixa a cabeça, estuda, lê livro, que não tem erro. Beleza? E boa sorte. Banco do Brasil ou Bradesco, qual paga mais dividendos? Nos últimos 12 meses, como eu mostrei aqui, o Bradesco pagou mais dividendos, tá? Com base no preço atual, o Bradesco pagou 10,4% em dividendos nos últimos 12 meses, contra 7,8% do Banco do Brasil. Porém, isso é uma foto dos últimos 12 meses. Se pegar os últimos 5 anos, por exemplo, o Banco do Brasil pagou mais dividendos do que o Bradesco. Certo? Qual que eu acho que vai pagar mais dividendos com mais sustentabilidade no longo prazo? Acho que é o Banco do Brasil. Beleza? A gente viu aqui que a carteira de crédito do Banco do Brasil cresceu mais de 10%, enquanto a inflação foi só 4%, o agronegócio subiu 15%, tá? A inadimplência está sob controle, enquanto que o Bradesco a gente viu aí na crise de 2022 que tinha muito crédito podre ali dentro, né? A Americanas foi um desses aí, mas teve vários outros casos ali menores que juntos eles deram um prejuízo bem grande no Bradesco ali e demonstraram uma fragilidade da carteira de crédito do Bradesco. Tá certo? Então, apesar do Bradesco pagar mais dividendos nos últimos 12 meses, porque o preço, né, caiu muito, o Bradesco caiu, olha só, 2020 caiu 20%, 2021 caiu 23%, 2022 caiu 6%, aí 2023 deu uma recuperada, subiu 24%, mas em 2024 já devolveu tudo e agora está caindo 22%. Tá, em 2024. É por isso que nos últimos 12 meses o Bradesco ganha. Mas historicamente, o Banco do Brasil é o maior pagador de dividendos, não só sobre o Bradesco, mas também sobre todos os outros bancões aí da nossa bolsa. Hoje teve pergunta. Qual o indicador mais importante da análise fundamentalista? Sem dúvidas é o preço por lucro. O objetivo de qualquer investimento é o lucro. Tá? E existem outros indicadores de preço, né? Vários indicadores de preço. Preço sobre valor patrimonial também é muito bom. Eu colocaria ele como o segundo mais importante. O preço sobre EBITDA, que é importante também para fazer uma contraprova do lucro líquido, né? Para ver se não tem nenhum não recorrente ali, né? Nenhum resultado financeiro não recorrente ou nenhum outro fator não recorrente que está mudando o lucro operacional ou está mascarando o lucro operacional. E tem o pior indicador de preço, na minha opinião, que é o PSR, que é o Price to Sales Ratio, que ele compara o preço, o valor de mercado da empresa com a receita. Tá? E justamente eu considero esse o pior porque a receita não diz nada para o investidor. Não importa quanto é a receita, o que importa é quanto é o lucro. De nada adianta eu ter uma receita de 10 milhões se eu tenho 12 milhões de despesa. No final eu vou ter um prejuízo. Tá? Enquanto que o lucro líquido vai direto no resultado. O lucro é lucro. É com base no lucro que a gente vai receber os dividendos, por exemplo. Tá certo? Então o principal indicador da análise fundamentalista é o preço por lucro, que é também, né, o Earnings Yield. São dois indicadores que falam a mesma coisa, tá? Só que um está em taxa e o outro é o resultado de uma divisão. O Earnings Yield é uma taxa de lucratividade, enquanto que o preço por lucro é o preço, o valor de mercado da empresa, dividido pelo lucro líquido.
Qual a relação entre os indicadores fundamentalistas PVP, preço por valor patrimonial, e ROI, que é Return on Equity, em português, retorno sobre patrimônio líquido? Muito boa pergunta. E a relação entre esses dois indicadores é justamente o patrimônio líquido. Enquanto o PVP é resultado, né, da fórmula do valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, um indicador de preço, né, considera o preço, o PVP é um indicador que tu pode dizer se algo está caro ou se está barato. Tá? É um indicador de preço, assim como o preço por lucro, assim como o preço por EBITDA, preço por receita. Enquanto que o ROI é um indicador de eficiência, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ele mostra a eficiência da empresa em gerar lucros sobre o patrimônio líquido que tem ali investido no negócio. Tá? Com base no ROI, tu não pode dizer se algo está caro ou se está barato, mas tu pode dizer se uma empresa é mais eficiente que a outra. Por exemplo, aqui, o Bradesco está com um ROI de 9,4%. Um ROI baixo para bancos, tá? Enquanto que o Itaú tem um ROI de 19,4%. É uma empresa muito mais eficiente. Porém, no indicador de preço, o Bradesco está menos da metade do que o Itaú no indicador preço por valor patrimonial. Tá certo? O melhor dos mundos seria tu poder escolher uma empresa que está mais barata e é mais eficiente. Porém, no mercado, normalmente isso não acontece, né? Não é tão fácil assim, não tem tanta molezinha assim no mercado. Tá bom? Mas a relação entre esses dois é justamente o patrimônio líquido. Os dois são proporções do patrimônio líquido. O PVP compara o valor de mercado, enquanto o ROI compara o lucro líquido. Tá? É importante analisar esses dois indicadores aí. Beleza, meus caros? Era isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí. Depois peço encarecidamente ali, quando ver a live, dá o like para ajudar esse projeto de educação financeira. Recomenda para aquele amigo, amiga, familiar. Tá? Tamo junto. Essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que tenham gostado. Beijos, abraços e boa semana para todos nós. Valeu!